Na aula passada, vou começar então a falar com vocês. Na aula passada eu falei que bolhas de ar no equipo pode dar embolia, né? Embolia é algo que entope a circulação do pulmão e a pessoa não consegue respirar, tá? Gotas de gordura, eu falei, aí eu mostrei, cheguei a mostrar para vocês o equipo, né? Que não pode entrar bolha de ar, que vocês têm que preencher todo o equipo. Falei que a gente vai fazer aula prática sobre isso, não cheguei a falar isso com vocês? Sim, professora. Olá, Deise, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Falei sobre as gotas de gordura, que algumas pessoas, né, alguns técnicos de enfermagem, na hora de administrar o soro, em vez de pegar o soro, pega a vaselina, que é a glicerina, e a glicerina ela é utilizada para amolecer fezes. Falei isso também, não falei? Também. E falei também sobre as ampolas de vitaminas. Por quê? Porque tem alguns tipos de vitaminas que são oleosas e que a gente não pode fazer na veia do paciente. E existem algumas vitaminas que não são oleosas e que a gente pode fazer na veia do paciente, né? Não foi isso? Olá, Foi. olá, Keitiane, seja bem-vinda. Bom dia, professora. Olá, bom dia. Então, a gente tem algumas vitaminas que não são oleosas, por exemplo, complexo B e vitamina C, elas são injetáveis, ó, dá para ir na veia, tá vendo? Ó, dá para ir na veia. Hoje eu tô... Acho que eu até mostrei esse videozinho para vocês. Cheguei a mostrar? Esse não, professora. Então, ele é um vídeo de uma técnica. Ele é um vídeo simples, ele é de uma técnica colocando na veia da paciente vitamina complexo vitamínico B. O que que é complexo vitamínico B? O complexo B, ele envolve todas as vitaminas B, tá? Então, é um complexo B envolvendo todas as vitaminas B e a vitamina C. Então, elas podem ir na veia. Mas a gente tem alguns tipos de vitaminas que não podem ir na veia, entendeu? Que são o que a gente chama de vitaminas insolúveis, vitaminas que não intramusculares, que a gente fala, tá? São vitaminas injetáveis intramusculares. Um exemplo é a B12, né, pessoas? Só que a B12, como eu havia falado na aula passada, existem algumas B12, porque a vitamina B12 ela está dentro do complexo B, tem como a gente diluir ela no soro, mas ela como complexo B. Se ela vir em duas ampolinhas, como por exemplo esse citoneurin, o citoneurin normalmente ele vem em duas ampolinhas. E quando ele vem em duas ampolas e você tem que misturar essas duas ampolas, uma dessas partes é oleosa e aí só pode ir intramuscular. Então, o que eu havia falado na aula passada é que vocês vão ter ampolas oleosas para intramuscular, né? E ampolas não oleosas que podem ir na veia. Então, vocês precisam tomar muito cuidado, porque se vocês observarem que a ampola é oleosa, vocês não podem fazer na veia, tá bom? Então, esse é o cuidado que vocês precisam ter, tá? E falei que eu ia, não sei se eu cheguei a falar com vocês, mas vou tentar ver uma listinha, tá? De ampolinhas que pode ir na veia e ampolinhas que não podem ir na veia, tá? Para passar para vocês. Porque isso aí trabalha mais a parte de farmacologia, tá bom? Mas isso é para vocês ficarem atentas. Pessoas, isso não é serviço de vocês, tá? Isso é serviço do médico. Por quê? Porque é assim, você vai estar com a prescrição na mão. E a prescrição, ela vai estar escrito o medicamento e a via que você vai administrar. Então, por exemplo, vai estar escrito ali, ó, Noripurum intramuscular. Poxa, se está escrito Noripurum intramuscular, não tem por que você fazer endovenoso,
que é na veia. E não tem por que o médico estar prescrevendo Noripurum na veia se o local dela é intramuscular. Então é mais ou menos assim, entendeu? Que eu quero que vocês entendam. O médico, ele vai prescrever a medicação de acordo com o local a ser administrado. O que vocês têm que ter atenção é que, se for oleosa e a prescrição estiver errada, não façam, entendeu? Então, se vocês observarem que a ampola é oleosa, não pode colocar na veia, tá bom? É só essa atenção que eu quero que vocês tenham. Mas a prescrição não vai estar errada, né? Que queira Deus que não esteja errada. É claro que não vai estar, eu espero que não esteja, né? Então, dificilmente o médico erra. E dificilmente vocês profissionais também não podem errar, tá? Então fiquem atentos a isso aí, tá bom? Porque senão dá embolia. E tem a questão dos fragmentos de tumores, né? Que pode ocorrer o desprendimento de algum tumor em algum local do corpo e esse fragmento de tumor entrar na corrente sanguínea e fazer esse entupimento. E a imobilidade no leito. São pacientes que ficam muito tempo acamado, às vezes por causa de uma cirurgia, às vezes por um politraumatismo, né? Caiu de moto, caiu de carro, fica muito tempo parado no leito. Na hora que ele vai se movimentar, desprende-se aí um coágulo, e aí esse coágulo entope os pulmões, tá? Por isso a necessidade de se utilizar medicações que são trombolíticos. O que são trombolíticos? São medicações que vão diluir esse trombo. Diluir não, desculpa, vão dissolver esse trombo. Então, vão fazer esse trombo esfarelar, vão fazer esse trombo dissolver, tá bom? Nos casos de gordura, pessoas, é muito difícil fazer uma gordura dissolver, entendeu? Então, e dependendo da quantidade também, né? Eu cheguei a falar com vocês dos casos de silicone. Não. Então, o que que aconteceu com os casos de silicone? As mulheres, silicone em gel. Isso é muito comum, tá? Silicone em gel, silicone injetável. O que que acontece, pessoas? O que que é silicone injetável? Ó, é isso aqui, ó. Vendo? Isso aqui é silicone injetável, ó. Pessoas, nossa senhora, gente, como que eu fui achar essa foto? Dá uma olhada nisso. Pior que isso existe, tá? O que que acontece? Nós tivemos diversos casos disso aí, de pessoas que morrem por embolia pulmonar por conta de silicone injetável, tá? Teve um médico muito famoso, tá? Não sei se vocês viram, esse caso saiu aí nas redes sociais, saiu na televisão, de um médico muito famoso que ele perdeu tudo, perdeu o CRM, ele foi processado, foi preso, a mãe dele também teve que responder processo e tudo mais, porque ele matou uma moça, né? Como que ele matou a moça? Ele fazia esse tipo de procedimento na casa dele, nos apartamentos dele, né? Ele tinha apartamento no Rio de Janeiro, tinha apartamento em Brasília, né? E aí ele recebia essas mulheres, ele fazia a clínica que ele usava era na casa dele, e aí ele recebia essas moças na casa dele e colocava silicone injetável nelas. Ele era médico e colocava silicone injetável nelas. Só que o que que ele fez? Ele ia colocando, porque como que se coloca esse silicone? Vai colocando assim, ó. Eles pegam o glúteo e vai injetando assim, ó. Só, pessoas, que silicone, ele é silicone, ele é um gel, entendeu? E o que que aconteceu? Ele não aspirou antes de injetar. Então, ele não aspirava antes de injetar. Ele foi colocando, só foi colocando assim. Não aspirava antes de injetar. Por quê? Porque qualquer administração
intramuscular, vocês vão aprender isso em administração de medicação ou já aprenderam no primeiro módulo. A gente vai fazer práticas sobre isso. Qualquer administração de medicação intramuscular, a gente tem que aspirar antes para ver se não vem sangue. Por quê? Porque quando vem sangue, a gente tem que desprezar o material e refazer tudo de novo. Por quê? Porque se você injetar o óleo, que é o gel também de silicone, na corrente sanguínea, esse gel vai entrar no pulmão e a pessoa vai morrer de embolia. Foi o que aconteceu. Eu já vi 2 casos desses de morte mesmo, 2 moças morreram mesmo, isso porque eu vi o caso, entendeu? Então, o que que acontece? O médico foi, injetou, ele não aspirou, injetou o silicone entrou na corrente sanguínea da moça, foi para o pulmão, a mulher começou a passar mal, ele largou a moça passando mal no hospital e foi embora. A moça morreu no hospital de embolia pulmonar. Ou seja, né, deixou lá, não sabia, eles não sabiam, a moça não conseguia, né, não conseguia respirar, não conseguia nem explicar o que havia acontecido. Aí as câmeras filmaram, conseguiram pegar o rapaz, prenderam ele, e aí ele era médico, a mãe também, a família. Ele foi preso, perdeu o CRM, ele já tinha muitos bens, né, por conta disso e tal. E outro caso também foi de uma enfermeira, parece, que aplicava silicone. Ela usava hotéis para aplicar silicone. Então, ela marcava com as pessoas de aplicar silicone nos hotéis. E aí, ela aplicou silicone numa moça e a moça reclamou. Isso tudo tem em áudio, entendeu? É porque eu não vou parar agora para pesquisar para vocês verem. Mas depois, se vocês quiserem, vocês pesquisam sobre os assuntos, entendeu? Mulher que falece por hidrogel. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pelo menos vocês sabem, vocês dão uma lida depois, tá? Mulher morre por hidrogel. Aí, tá vendo? É esse caso aqui, ó. Mulher morre 15 dias depois de aplicar hidrogel no corpo. Tá vendo, pessoas? É, São vários casos, se você vê aqui, ó, 2018, em outubro, tá vendo? Então, se vocês forem ver, são vários casos, até porque vocês estão vendo aqui, né, o que que acontece. E aí, o que que eles faziam? A mulher, era uma enfermeira, né? Aí a mulher reclamou, foi até essa moça aqui, ó. Vou contar mais ou menos a história dela. Foi a enfermeira, essa enfermeira aqui que aplicou nela. Aplicou nessa moça de amarelo. Essa que tá com essa cara pálida aqui, que aplicou nessa moça de amarelo. A moça de amarelo ligou para ela e falou assim: "Ah, eu tô achando que você pôs muito pouco silicone, eu quero mais". Aí a moça, cara pálida, livrou e falou assim: "Ah, então tá, vamos marcar no hotel, então". Isso tudo tem em áudio, pessoas, né? Então vamos marcar no hotel, tal, então, que daí a gente vai lá e põe seu silicone. Aí, pô, chamou. Foi, né? Menina, chegou lá, a moça colocou. Só que eu tenho para mim que ela não aspirou, colocou na veia, deu embolia. Aí a moça começou a passar mal e começou a mandar áudio para ela falando: "Tô passando mal, não conseguindo respirar, pessoa que respirar". Blá, blá". Minha filha foi pro hospital, morreu de embolia pulmonar, tá bom? Então, assim, isso é muito grave, gente. Isso que essa mulher tá fazendo aqui, ó, isso aqui é totalmente ilegal. Isso aqui não pode ser feito, não. Essa moça aqui é maluca em fazer um negócio desse em casa. Olha como é que o bumbum dela tá ficando. E ela tá achando lindo, né? Pois é. Tá bom, pessoas? Isso é gravíssimo. Ela pode morrer, essa moça aqui, tá? E eles não levam muito a sério essas coisas, não. Tá bom? Olha a quantidade de deformidade que causa, tá vendo? Nossa, olha esse homem aqui. Tudo porque eles fazem essas coisas em casa. Tá bom, pessoas? Então, deixa eu dar só uma olhada nesse caso, porque aqui tem uns áudios. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mulher morre por embolia pulmonar.
É porque eu queria que vocês escutassem o áudio dela falando, pessoas. Tá vendo? Ó, Vaidade Fatal, 2018. Mulher Quase Morre, em 2017. Exuma Corpo, em 2014. Tá vendo? Depois vocês dão uma olhada sobre isso, se vocês tiverem interesse. É porque eu tenho medo de correr muito tempo da nossas aulas. Deixa eu só ver um negócio aqui. Foi até bloqueado. Queria achar o áudio da mulher para vocês A verem mulher de preto o quanto que é impactante, chama-se entendeu? Raquel. E ela, Maria, dá a imagem dela. Ouviu esta jovem que negava participação. Também mostrou a seringa usada em cena, teria aprendido a técnica. Cada vez que injetava no glúteo o produto 18 horas, biomédica que veio de encaminhar amostras ao e a assistente Joyce Que deveria checar. Beleza. E imagina na mão. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoas, depois vocês dão uma olhadinha, tá bom? Senão eu vou perder minha aula aqui e eu tenho que finalizar minha aula hoje com vocês. Vocês entenderam? Não conseguiram entender como é que funciona? Né? Então, entenderam? Sim, professora. Então, é isso que normalmente acontece. Aí o médico o médico ou pessoas que não têm conhecimento nenhum, eles aplicam intramuscular, não aspiram, injetam direto e aí entra na corrente sanguínea e a pessoa morre por embolia pulmonar, tá? Então, qualquer medicação oleosa que for feita intramuscular tem que ser aspirado antes, porque se não aspirar, corre o risco de entrar na corrente sanguínea. Aí, eu não sei também se eu passei para vocês na aula passada sobre a vitamina B12, porque algumas pessoas têm dúvida, porque intramuscular, pela coloração que ela tem. Qual é a coloração? Tá vendo como eu falei com vocês? Ó, a citonuria, ela vem em duas. Essa aqui é oleosa e essa aqui não é oleosa, tá vendo? A vermelhinha, que é a própria vitamina, ela é vermelhinha. E essa outra solução, ela é óleo, por isso que é intramuscular. Pessoas, aqui, ó, a vitamina B12, ela tem essa coloração. Aí alguns alunos questionam assim, professora, mas eu vou aspirar. Como que eu vou saber se pegou a corrente sanguínea ou não? Porque o negócio é vermelho. O que que acontece, pessoas? Quando vocês colocam ele intramuscular e aspiram, vem um vácuo branco. Fica aqui, ó. Aqui fica branco, é nessa parte aqui. Na hora que você aspira, fica branco. Significa que você não pegou nenhum vaso. Então você pode injetar. Se você aspirar e na hora que você sentir que aspirou, porque o êmbolo sobe. Na hora que você aspirar e vir vermelho vivo, significa que você pegou um vaso. Despreza tudo e vai. Ai, despreza todo o material, vai ter que fazer tudo de novo. Tá bom? É assim que a gente faz. A gente vai fazer prática sobre isso. Vocês vão ver que, para quem nunca fez intramuscular, para quem nunca fez um anticoncepcional, né? Porque normalmente as pessoas, já fiz anticoncepcional, já fiz isso, já fiz aquilo. Fica às vezes mais fácil. Mas para quem nunca fez ou algo do sentido, vão ver que ao aspirar, a gente encontra uma certa resistência. Por quê? Porque é duro, tá? Mas isso aí, a gente fazendo a prática, vocês vão ver como que funciona, tá bom? E o que que a gente usa para fazer prática? Normalmente a gente utiliza água destilada para fazer práticas de injeções, tá bom? E eu uso bem pouquinho, eu uso 0,5 ou até menos que 0,5 ml para fazer práticas de administração de injetáveis, tá? Então, voltando, e tem ainda a imobilidade no leito, né? Como eu falei com vocês, paciente que fica muito tempo imóvel, e aí é feito, né, os anticoagulantes, que não deixa formar
os coágulos e os trombolíticos que dissolvem esses coágulos. Só que vai dissolver os coágulos. Agora, se for um silicone, se for uma gordura, aí fica difícil dissolver, entendeu? Porque são produtos mais sintéticos, tá bom? Eles dissolvem sangue, né? Mas produtos sintéticos é mais difícil, tá bom? Bom, um dos mais utilizados, um dos trombolíticos, né, e anticoagulantes mais utilizados no hospital é o Clexane, tá? Ele normalmente ele já vem pronto assim, tá bom? Então, normalmente o Clexane ele já vem prontinho assim, e a gente administra na gordurinha do paciente. Por que que ele é administrado na gordurinha do paciente? Porque na região subcutânea, né, que vocês conhecem como região subcutânea. Por que que a gente administra na região subcutânea, que é a gordurinha do paciente? Porque ele consegue agir durante o dia inteiro. Então, medicamentos que são feitos na veia, normalmente eles já agem muito rápido, né? Agem muito rápido e são eliminados muito rápido pelos rins. E já os medicamentos feitos na região subcutânea, eles permanecem mais tempo no corpo fazendo efeito, tá bom? Então a gente faz na região subcutânea. Mas nós temos outros tipos de medicamento. Este Clexane, vocês fazem ele normalmente no hospital, vocês fazem ele em pacientes acamados, tá? Pacientes paraplégicos, tá bom? Idosos. Bom, alguns outros medicamentos que a gente tem que afinam o sangue, são anticoagulantes. Nós temos o Retplace, Outplace, heparina, varfarina, que tem esse efeito trombolítico de dissolver coágulos, dissolver gorduras, tá? Do próprio corpo, tá? Para não formar aí as embolias. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre coleta de escarro. O que que seria a coleta de escarro? Eu não vou ler, eu vou explicar primeiro para vocês como que se faz uma coleta de escarro e depois eu leio para vocês. Bom, a coleta de escarro ela é feita num potinho, igual potinho de fezes, assim, ó. Ó, coleta de escarro. A coleta de escarro, ela também é conhecida como teste de Bar, né? Teste de Bar, né? Bom, é um teste, né, que normalmente o médico pede para fazer esse teste para verificar que tipo de micro-organismo que está fazendo mal a esse paciente. Porque às vezes o paciente ele toma antibióticos, né? Então, tá tomando antibióticos, anti-inflamatórios, mas o antibiótico não está fazendo efeito. Então, há necessidade dele fazer esse tipo de teste, né? Aqui está descrito como teste de tuberculose, que é o teste de Bar, né? Mas não necessariamente é só para verificação de tuberculose. Ele é um teste de escarro, né? Que dá para ver qual tipo de bactéria que a gente está trabalhando para ter uma melhor terapia, para ver qual tipo de antibiótico melhor para trabalhar com esse paciente. Então, dá para ver se é uma bactéria, se é um fungo, se é um vírus. E aí o médico consegue intervir melhor no tratamento com o paciente. O que eu quero mostrar aqui mais ou menos para vocês é o tipo de copo que a gente utiliza, né? Esse aqui é um copo. Aqui, é esse copo aqui, ó. Tá bom? Então é um copinho desse aqui, um copinho assim, ó. Tá? É um Cadê copo o de. pau, professora? Esse aqui, ó. Não tá mostrando, não. Vocês não estão me vendo, pessoas? Eu tô, professora. Eu tô, só não tô vendo o copo. É pote, pessoas. Pote. Pote. Potinho de escarro. Vocês não estão vendo esse potinho, não, pessoas? Tá dando para ver, professora. Quem que não tá vendo o potinho de escarro? Eu não tô vendo. Por quê? Não sei, tá aparecendo você, mas o pote não. Ah, tá. Tá, tô vendo. Tá vendo esse potinho aqui?
Tá vendo? Tô vendo, agora tô vendo. Então, é esse potinho aqui. Então, é esse potinho aqui que você vai dar para o paciente. A gente já vai colocar a etiqueta aqui. Normalmente, pessoas, hoje, o prontuário do paciente já vem com um impresso cheio de etiqueta. A gente só tira a etiqueta e cola. Se não tem essa modernidade, porque essa modernidade já é, ó, desde 2007. Se o hospital que você trabalha não tem essa modernidade de vir uma folha cheia de etiqueta para etiquetar as coisas, entendeu? Você faz a etiquetinha. Então, você faz uma etiquetinha com o nome do paciente, tá? O leito do paciente, a data e a hora, tá bom? E o setor que ele tá? E aí você põe aqui a etiquetinha com o nome dele, o leito, tá? Quarto, leito, setor, data e hora. E aí você vai dar esse frasquinho e vai dar uma sacolinha para ele. Então você vai identificar o frasco, igual a colega está fazendo aqui, ó. Ó, a colega está fazendo aqui, tá vendo? Você vai identificar o frasco, vai pegar uma sacola e vai dar para ele o frasco e uma sacola. E vai falar assim: seu João, a gente vai precisar fazer uma coleta de escarro, tá? Se vocês observarem, dependendo da patologia, você tem que estar equipada, você tem que estar com EPI de acordo. Então, pessoas, com a questão do Covid, depois agora do Covid, vocês sabem que a questão hospitalar hoje, os EPIs hospitalares hoje, eles mudaram, né? Então, hoje você tem que estar com máscara o tempo todo, né? Luva, tudo o tempo inteiro. Então, hoje, ainda mais com o teste de problemas respiratórios, né? Então, você vai estar com todos os seus EPIs, você vai pegar ali o frasquinho, uma sacolinha, e vai virar e falar assim, seu Antônio, aqui, ó, o frasco e a sacola. Bom, eu vou pedir para o senhor escarrar aqui dentro desse potinho. O escarro, ele tem que vir lá de dentro, não é para o senhor cuspir dentro do pote, não. É para o senhor escarrar dentro do pote, tá bom? O senhor vai fazer inspiração, murchando a barriga. Inspirando, murchando a barriga para vir uma tosse, para fazer o reflexo de tosse e cuspir. Eu não vou fazer o reflexo de tosse aqui, né? Mas se eu quiser tossir, eu tusso, ó. Tá vendo? Se ele fizer isso, vem catarro. Então, esse é o intuito. O intuito é ele inspirar, ó, murchando a barriga e tossir. Só que eu vou tossir e não sai catarro. Se ele tossir, sai. E esse catarro é catarro, não é cuspe. E ele vai jogar o catarro no fundo do pote. Eu vou precisar que ele forre o fundo do pote com o catarro, tá? Ou seja, uns 3 catarrozinhos no fundo do pote. Vou pedir a ele para que não escorra catarro no pote, que é, né? Então, eu falo assim, seu João, eu vou pedir que o senhor escarre aqui dentro. O senhor inspira, né? Com a barriga, inspira, murchando a barriga e tosse. Na hora que o senhor tossir, vai vir um escarro na boca do senhor. O senhor joga esse escarro dentro do pote. Evite, seu João, molhar, escarrar por fora, escorrer o escarro para fora do pote, tá bom? Eu vou precisar que o senhor escarre dentro do pote pelo menos 3 vezes e que enche o fundo do pote. Depois que o senhor fizer esse escarro para mim, o senhor vai rosquear essa tampa e vai colocar dentro de um saquinho, desse saco para mim e vai me entregar, tá bom? Eu preciso de 2 amostras do senhor. O senhor vai fazer essa coleta agora, sem estar de jejum, sem nada. O senhor só vai enxaguar a boca, não pode escovar os dentes. O senhor só vai enxaguar a boca com água. Vamos procurar um lugar arejado para o senhor fazer isso, tá? Próximo à janela ou ali fora, tá? Que o senhor vai fazer isso.
não vai escovar o dente, só vai enxaguar com a boca. A segunda amostra, eu vou deixar já um outro potinho com o senhor, junto com uma sacolinha, identificado, porque a segunda amostra o senhor vai fazer quando o senhor acordar amanhã. Então, amanhã, na hora que o senhor acordar, a primeira coisa que o senhor vai fazer é escarrar dentro do pote para mim, tá? O senhor não vai escovar o dente, não vai fazer nada disso. A primeira coisa que o senhor vai fazer para mim amanhã é colher a segunda amostra. Então, o senhor já deixa na cabeceira da sua cama o pote e a sacolinha, tá? E assim que o senhor fizer a coleta, amanhã cedo, na hora que o senhor acordar, o senhor entregue para a enfermeira de plantão, tá bom? Porque talvez eu não esteja de plantão no horário da coleta da amostra, tá? Então, é assim que vocês vão fazer. Aí, o seu João vai escarrar no pote, vai fechar o pote, vai colocar o pote na sacolinha e você vai estar com uma outra sacolinha, segurando assim, e ele vai vir com a sacolinha dele, vai colocar dentro da sua sacolinha, você lacra e encaminha para o laboratório. Lá no laboratório, eles vão ter os padrões de higiene necessários para abrir a sacolinha, abrir a outra sacolinha e fazer a verificação. Tá bom? Por quê? Porque você não se contamina com a sacolinha do seu João, não contamina as outras amostras que estarão dentro ali para ser encaminhadas para o laboratório. Entendeu? Então, vocês entenderam como é que funciona a questão da sacolinha? Sim. Você vai estar com a sua sacolinha não vai estar contaminada. A dele está contaminada. A sua sacolinha não está contaminada. Você vai abrir a sua sacola e ele vai botar a sacola dele contaminada dentro da sua. Você fecha, não há contaminação ali por fora, tá bom? E encaminha para o laboratório. Dá até para você dar umas dobraduras ali por cima ali, para não ter menos contaminação possível ainda, tá? E encaminha para o laboratório. Então, essa é a coleta de escarro. São 2 amostras. Uma na hora que o médico pede, então são 2 amostras. Na hora que o médico pediu e uma amostra na hora que ele acorda. A amostra que o médico pediu na hora não precisa estar em jejum, só lavar a boca com água, não escovar dente. E a amostra de jejum, a amostra do dia seguinte é na hora que ele acordar. Acordou, a primeira coisa que ele vai fazer é colher a amostra. Não pode escovar dente. O máximo que ele pode fazer no dia seguinte é lavar a boca com água. Mas ele acordou, já colhe a amostra, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá? Então, uma boa amostra de escarro é aquela que provém lá da árvore brônquica. Então, não é para ele cuspir no pote, é para ele escarrar no pote. São de 3 a 10 ml, ou seja, para ele forrar o fundo do pote. Não é necessário estar em jejum na primeira amostra, porém é importante que a boca esteja limpa. Para quê? Para o catarro não ir junto com um pedaço de arroz, um pedaço de feijão, né? Alguma comida. Não vai escovar dentes, nem usar antisséptico. O máximo que pode fazer é só lavar a boca. Tá? Devem ser coletadas 2 amostras. A primeira amostra na hora que foi solicitado pelo médico, então coletada quando o paciente sintomático procura o atendimento ou quando o médico solicita. Não é necessário estar em jejum, a amostra deve ser coletada em local um pouco mais aberto, né, para não ocorrer contaminação das outras pessoas, tá? Se ele estiver num quarto pessoas, sozinho, em isolamento, a amostra vai ser colhida ali. Mas se ele estiver numa unidade básica de saúde, a amostra tem que ser coletada longe das outras pessoas, tá? A segunda amostra vai ser coletada de manhã, na hora que ele acordar, tá? A hora que ele acordar. Ele não pode escovar dente, nada disso. Ele acordou, vai escarrar no pote, tá? Então, a gente tem aqui uma figura ilustrativa, pedindo para ele inspirar, né, e afundar a barriga, vai escarrar no pote, rosqueio, tá vendo? 2 dedos aproximadamente, o ideal é que ele forre, né, o fundo do pote, vai ser rosqueado, né, e guardado. E a próxima amostra é de manhã, tá?
Recipiente coletor, entregar ao paciente o pote com tampa rosqueável, já devidamente identificado com o nome do paciente. Então, você vai entregar o pote para o paciente, a gente entrega o pote identificado e a sacola, tá? Para não ocorrer contaminação. Ele coloca dentro da sacola e você, com a sua sacola, ele vai colocar o pote ali dentro, tá bom? A sacola com o pote ali dentro da sua sacola, tá? Procedimento de coleta. Orientar o paciente para, ao despertar de manhã, lavar a boca sem escovar os dentes e escarrar após forçar tosse. Repetir essa operação até obter 3 eliminações, evitando que escorra pela parede externa do pote. Então, conversar com ele para que não escorra, né? A amostra deve ser coletada em locais abertos, caso ele não esteja em quarto de isolamento. Informar que o pote deve ser tampado e colocado em um saco plástico com a tampa voltada para cima, cuidando para que permaneça nessa posição, porque senão o catarro vai escorrer para os lados, né? E a segunda parte a gente fala sobre o dreno. Pessoas, como que esse catarro ele vai ser processado lá no laboratório? Então, o laboratório ele vai receber esse escarro e vai fazer isso aqui, ó. Vai passar ele numa placa de Petri. Isso aqui é uma placa de Petri. Passando ele na placa de Petri, ele vai ver qual o crescimento bacteriano que vai ali. E com isso ele consegue identificar qual tipo de bactéria é e qual tipo de antibiótico melhor tratar para matar essa bactéria. Tá bom? Então é muito interessante. Eu acho muito interessante esses trabalhos de laboratório, essas coisas assim. Aqui mostra a diferença entre uma saliva e um escarro. Então, o que precisa ir para o laboratório é um escarro e não uma saliva. Tá bom? Bom, é isso, pessoas. Bom, a nossa aula de dreno, a gente não vai falar agora de dreno, tá? A gente vai falar na próxima semana. Pessoas, hoje eu vou passar para vocês uma atividade para vocês fazerem, referente a afecções respiratórias, tá bom? Então, vocês vão tirar o final de semana aí para poder estar fazendo essa atividade. Terça-feira, a gente vai corrigir essa atividade aqui no Meet. Como que vai ser a correção dessa atividade aqui no Meet? Vai ser assim. Eu vou chegar e falar assim, Daiane, fala a questão número 1. Daisy, fala a questão número 2. Keitiane, fala a questão número 3. Tá bom? Então, a nossa correção vai ser assim aqui no Meet, terça-feira. Por isso a importância de vocês fazerem ela no final de semana, a atividade no final de semana. Através disso, a gente consegue tirar as dúvidas, né? Vocês perguntam, a gente tira dúvidas para a gente terminar afecções respiratórias e entrar em cardíacas. Quanto ao dreno, eu não vou misturar o dreno, porque o dreno ele não é só dreno de respiração. O dreno, quando eu falo de dreno, envolve dreno de tórax, dreno cirúrgico, então, curativo de dreno, cuidado com o dreno. Então, envolve outros drenos que não necessariamente seja dreno de tórax. Então, é uma matériazinha à parte e bacana de se falar, tá bom? Vocês não tiveram práticas de curativo de dreno, mas quando a gente, né, tiver a oportunidade de fazer as práticas, vocês vão fazer. E é muito gostoso trabalhar com dreno, fazer curativo de dreno, tá? A gente teve alunas que trabalhavam em clínicas cirúrgicas que trabalharam muito com dreno, fazer curativo de dreno, né? Desprezar conteúdo de dreno, tá bom? E pessoas são estagiárias, tá? Então, assim, porque a gente está em pandemia, mas se a gente não tivesse, tem como vocês trabalharem como estagiárias já em clínicas cirúrgicas, tá? Fazem mão de obra sim, igual eu falei, mão de obra sim. Esvaziar dreno, fazer curativo, tá? É bem bacana, mas já trabalham, não ganham tão bem também, né? Ganham um salário mínimo, mas já dá para trabalhar. Também não trabalham muito, trabalham meio período, tá bom?
mas já dá para tirar um dinheirinho, né? Já dá para fazer alguma coisinha na área. E trabalho em área cirúrgica, tá? Então, acho que umas 3 alunas minhas do noturno trabalhavam na parte da tarde, se eu não me engano, manhã ou tarde, em clínicas cirúrgicas, cuidando de drenos, né? Auxiliando no banho, essas coisas assim, tá bom? Então, depois que a pandemia acabar, não deixem de entregar currículos, tá? Bom, pessoas, é isso. Então, a gente termina por aqui.